Hoje é quinta da degustação. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos aqui na Black House Beer para fazer a nossa quinta da degustação. E olha quem veio hoje. Ó. Brahma Chopp. Hein? Os brameiros aí podem comemorar, hein? Vamos ver essa cerveja aqui, Brahma Chopp. Antiga essa, hein? Sabor, cremosidade originais de Brahma desde 1888. Letrinhas pequenas, não enxergo quase nada. Amargor 10 IBU. Corpo médio baixo, 4,8% de álcool, água, malte, milho e lúpulo. E claro, levedura, né? Beba com moderação. Se bem que as leveduras foram filtradas, pasteurizadas, morreu tudo. Vamos abrir. Antes, vou baixar o volume aqui, ó. Disparar aqui. Olha lá. Cerveja pra nós. Uma cerveja pra nós aí na TV, ó. Sempre acompanhando. Cerveja do modo loucão. Sem padrão. Mas é mentira. Padrão é o que ele mais tem. Esse cara sabe muito. Se você não conhece o canal Cerveja pra Nós, vá conhecer. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem, todo mundo que tá aqui. Vamos servir a nossa Brahma Chopp. Grudou tudo aqui. Ó. A Brahma Chopp aí, ó. Olha os brameiros. Cadê os brameiros? Os brameiros podem falar aí, hein? Já podem comentar antes do vídeo. Brahma Chopp, gente. Com a moda das cervejas artesanais, o pessoal começou a falar mal da Brahma Chopp, né, cara? Cara, eu lembro da minha juventude. Brahma, cara, era assim, off concurso, nem se comparava com nada. Você comparava com as outras cervejas, mas a Brahma, a Antártica e a Skol era o trio, né, cara? Não comparava com nada. E hoje em dia todo mundo torce o nariz porque se tem milho é ruim. Será? Bom, eu posso afirmar como cervejeiro caseiro, estudando cerveja há 7 anos. O canal só tem 3 anos, mas há 7 anos que eu estou estudando cerveja, que o milho não é o problema. Essa aqui tá fresca, tá nova, depois eu vou olhar a validade ali, a data, mas tá fresquinha. Sem off flavors. Lógico, gente, a minha experiência, tá? Eu não sou sommelier não, mas ó, o cheiro tá agradável, pão branco como sempre, né? Miolo de pão, casquinha de pão, cereais, né? É dos cereais. Espuma, tá aí marcando o copo, mas não, é baixa persistência, né? Não ficou, a espuma não tá aqui, mas o estilo pede isso, né? É uma lager, né, cara? Eles falam Pilsen, deixa eu ver se a Brahma fala. É Chopp, né? Brahma Chopp. Mas é uma lager, né? Vamos ao sabor, né? Seca. Não tem doçor residual. Tem um leve doçor do malte, mas muito seca. O IBU é baixo, 10 para nós cervejeiros caseiros. 10 IBU é muito baixo, né? A cervejinha que a gente faz em casa é uma apinha, uma cervejinha, até uma crinheiro da vida que a gente faz, vai ter amargor acima de 10, né? Na verdade, um 20, né? Aqui tá 10 IBU, refrescante, leve, suave. Por isso que vende igual água.
Imagina você, carnaval tá chegando, BH vai bombar. Você tá lá, cara, no calor de 32 graus. 100 mil pessoas na avenida. Você vai tomar uma IPA, mano? Você vai tomar uma IPA debaixo de um sol de 40 graus, suando em bicas. Você vai querer uma cerveja leve, refrescante. E a Brahma é suave, refrescante, delícia. E aí as pessoas vêm com um assunto tipo assim: isso é puro milho. Cara, eu como milho. Cereal matinal é milho. Eu adoro angu, polenta. Né? Aqui em Minas a gente fala angu. Em alguns lugares do Brasil falam polenta, né? Se bem que é um pouquinho diferente, a polenta tem um molho ali em cima, né? Mas, ou seja, é fubá, é milho. Entendeu? Mingau de milho verde. Maravilhoso. Por que o milho tem que ser problema? Agora, se alguém falar que a quantidade de milho que eles colocam é muito alta, eu posso concordar. Se alguém falar assim, não, mas ela deveria ter mais amargor, ela deveria ter mais uma carga de malte maior, tudo bem, eu posso concordar. Mas aí eu teria que dizer que não seria a Brahma Chopp. Seria uma outra coisa. Aliás, no portfólio da Ambev tem cervejas puro malte, tem cervejas com a carga de malte maior, tem cervejas com a carga de lúpulo maior. É questão de escolha. A coisa mais linda no mundo é escolha. Eu adoro lúpulo, eu adoro cervejas com carga de lúpulo alta, amargor, mas tem gente que prefere cerveja mais leve. E até mesmo eu que adoro as IPAs, tem momentos que eu não quero IPA. Igual eu te contei, do carnaval. Eu adoro o carnaval, adoro o samba, tem a ver com minha negritude, com a minha formação cultural. Então vou estar no carnaval. E no carnaval eu não vou tomar IPA, quero tomar uma lager, bem levinha. E a Brahma é sem erro, entendeu? É sem erro. Quando a Brahma e a Antártica se juntaram, cara, eu sou velho, né? Eu lembro quando anunciaram a fusão, eu já pensei, eu nem fazia cerveja, eu já pensei, cara, agora vai se tornar uma das maiores do mundo. E é o que a Ambev é, uma das maiores cervejarias do mundo. Aí as pessoas vêm me dizer que a Ambev não sabe fazer cerveja. Você está brincando que eu, Marcos Câmara, um padawan, um gafanhoto, aprendiz, vou ter coragem de dizer que a Brahma não sabe fazer cerveja. Cara, cerveja é maravilhosa. Agora, tem os poréns. Brasil é um país continente. Aí vem a nossa logística. É de outro mundo, não existe. A cerveja sair da fábrica deveria ser cadeia refrigerada. Sair igual sorvete. Igual aqui bom. Sorvete sai em cadeia refrigerada. Chega no supermercado, o sorvete não fica no tempo. Chega no supermercado, coloca dentro do freezer. Mantém temperatura ideal. Você compra o sorvete está maravilhoso. A cerveja não. Cerveja no país aqui não é cadeia refrigerada. E é um país tropical. Além de ser um país tropical, é um país continente. Aí a cerveja viaja. Daqui de BH, João Monlevade, são 120 quilômetros. Às vezes a viagem da 381 demora 4 horas, porque é uma estrada complicada. Se der um acidente, você vai ficar 5 horas nela para vencer 100 quilômetros. Imagine um caminhão lotado de cerveja em lata, garrafa, torrando no sol de 35 graus, né? Temperatura, sensação térmica. Não é que está 35 graus, mas está ali no asfalto, né? Se o planeta tiver em 25 graus, a sensação térmica vai ser 32, naquele asfalto quente ali parado, 2, 3, 4 horas, dentro de um caminhão.
baú sem refrigeração. Chega no supermercado, descarrega tudo, aquilo fica lá no pátio, não sei aonde, até levarem para dentro. Quando leva para dentro, ninguém coloca na geladeira, maluco. Coloca nas prateleiras e fica um mês na prateleira, fica 20 dias na prateleira, pegando luz artificial, ali, fica ali, naquela temperatura também que não é refrigerado, não tem ar-condicionado na maioria dos supermercados. Não tem. Aliás, em todos não tem. E aí, bicho, quando você pega a cerveja, você vai tomar, a cerveja não tá legal. Claro que não. Variações de temperatura torrando no sol. Mas a fábrica fez ela boa. Tenho certeza. O padrão de qualidade é bom. Fez ela boa. Mas, devido à logística, chegou ruim na sua mesa. Quantas vezes você vai tomar sua cerveja de preferência sua e quando serve num bar, você vai, toma e fala: não, mas essa cerveja não tá legal. E é a cerveja que você gosta. A própria Brahma. Você adora a Brahma, mas às vezes você pega um que não tá legal. Por quê? Por causa da logística. Por causa da logística. Mas falar que a Ambev não sabe fazer cerveja, pô, aí você vai ter que fazer um doutorado aí para me provar isso. Entendeu? Porque os caras sabem fazer cerveja. Vou até olhar a data de fabricação dessa. Vamos ver se eu enxergo, né, galera? Porque válida até 16/8/2024. 16/8 quer dizer que ela foi feita no mês 8 de 2023. 8, 9, 10, 11, 12. 4 meses. Essa cerveja tem 4 meses que foi feita. Ela tá legal, claro que tá. Aí às vezes você pega uma latinha que tem 10 meses que foi feita. E você não sabe nem como é que ela foi acondicionada. É isso que dá o problema. É isso que às vezes a cerveja não está tão boa. Tem que levar isso em consideração. Eu acho que mesmo as pessoas adeptas ao puro malte, adeptas às cervejas mais elaboradas, tem que ter muito cuidado quando fala de uma outra cerveja, né? No caso aqui agora a Brahma ou a Bud, que eu tomei também no episódio passado. Toma muito cuidado quando fala, porque não, você passa por louco. No mínimo alguém vai olhar, as pessoas mais sensatas vai falar assim: esse cara é louco, olha o que esse cara tá falando. Imagine eu, canal aí de 3 anos de canal de cerveja artesanal, cerveja caseira. Eu gosto de falar cerveja caseira, porque o termo artesanal a indústria já tomou para eles, né? Milhar de indústria aí que fabrica milhões de litros falando que é cerveja artesanal. Cerveja artesanal, na verdade, é a cerveja caseira, feita de forma artesanal. Mas eles apropriaram do termo. Mas o termo caseiro, eles nunca vão apropriar. Porque caseiro é só feito em casa. Então eu sou cervejeiro caseiro. Eu acho que pega mal. Eu, um cervejeiro caseiro, fala mal de uma cerveja tipo a Brahma Chopp, que está aí desde 1888. Vocês sabem o que é isso? 1888. Tá aí a cerveja. Quantas gerações já tomaram essa cerveja? Quantas gerações ainda vão tomar essa cerveja? Entende? Então é complicado. Agora, lógico, a gente tem um compromisso com a verdade. A gente não abre mão disso. É isso que faz a gente ter know-how aqui no canal. Ser sincero. Se tivesse com defeito, eu ia falar, não está oxidado. Mas eu não ia falar que a Brahma Chopp é oxidada. Eu ia falar que a que eu estou tomando está oxidada. Porque aí tem várias explicações. Não foi acondicionada de maneira correta, a data de validade está vencendo, uma série de fatores. Mas eu dizer que ela não presta é muita ousadia. É muita ousadia. É uma falta de respeito com a empresa, é uma falta de respeito com os brameiros. Cara, não é a cerveja que eu peço quando chego no bar. Olha a sinceridade aí. Não é. Mas eu tomo ela com gosto. Chego numa resenha, Brahma Chopp, vou tomar com gosto. Mas quando eu vou no supermercado, não é a que eu compro. Isso que é a pior coisa que tem. É o cara virar cervejeiro caseiro e começar a falar que todo o resto não presta. Só a cerveja caseira que é boa.
Isso é limitar, né? A gente vira cervejeiro caseiro para aumentar o leque, para ampliar a mente e não para fechar. Antes de ser cervejeiro caseiro, eu tinha uma escolha, eu só tomo essa. Depois que eu comecei a fazer cerveja, estudar cerveja, cara, o leque ampliou e agora eu quero experimentar tudo. Qualquer cerveja, pode ser uma que nunca um cara aqui no canal sugeriu de eu fazer a degustação da Belco. Cara, eu estou procurando essa cerveja. Estou indo nos supermercados aqui, procuro Belco, não achei ainda. Mas eu quero trazer e experimentar, porque eu nunca tomei. Quero tomar. Local, nunca tomei. Eu quero tomar. Isso amplia seu paladar, amplia sua visão, aumenta o conhecimento. Então, esse foi o vídeo de hoje com a Brahma Chopp. Ó, Brahma Chopp, vou encher o copo para nós finalizar o vídeo. Ó, os brameiros, cadê os brameiros? Se manifestem. E agora nós estamos com uma novidade, falei no outro vídeo. 2024 nós temos a nossa sineta aqui, nossa campainha, é o sino, que minha irmã me deu de presente de Natal, minha irmã Tchequelin. E essa sineta vai ficar aqui, todo vídeo de degustação ela vai estar aí, que eu vou tocar o sino quando a cerveja for boa. Se não for tão boa, ou tiver com algum defeito, eu não tocarei o sino. Para essa aqui, a Brahma Chopp, essa lata que eu estou tomando, ó, eu toco o sino. Cerveja boa, cerveja que está no mercado há 1000 anos. Acho que é a terceira cervejaria do mundo. E eu tomo, em qualquer lugar que eu vá, que tiver, eu vou tomar. Mas deixa aí no comentário, você gosta de Brahma Chopp? Você não gosta? Porque pode discordar de tudo que eu falei, tá, gente? É a minha experiência. Então, deixa aí no comentário pra gente se você toma, se você já tomou, se gosta, se não gosta. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da família Black House Beer. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!